O Centro Espírita Paz de Zé Cambinda convida a todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa e do planeta Terra, nesse momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas, eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos, somos mais fortes. Boa noite a todos. Estamos se apresentando nesta segunda-feira, dia 1º de abril de 2024, a palestra da Olímpia Maria dos Santos. A Olímpia Maria dos Santos já é a nossa conhecida, que faz essa apresentação para nos deleitar com a mensagem abordada por ela e atendendo a várias outras solicitações, estamos representando a Maria Olímpia, que dispensa qualquer comentário, que já é nossa conhecida lá da Casa de Cambinda. E o assunto abordado por ela foi de grande interesse, gerando as solicitações desta reapresentação. Com vocês, Olímpia. Vamos fazer a nossa prece na noite de hoje. Primeiramente, agradecendo a Deus pelas nossas vidas. Agradecendo a Jesus essa nova oportunidade de uma reencarnação. Agradecer a espiritualidade, o amparo e proteção que vem nos dispensado diuturnamente, nos amparando, nos incluindo, nos direcionando, nos estendendo a mão nos momentos difíceis e nos momentos felizes. Agradecer aos nossos amigos espirituais, anjos de guarda, que sempre estão ao nosso lado, nessa nossa luta terrena. Depois de um dia vencido das nossas tarefas, onde viemos aqui essa noite procurar o refúgio, as benesses, para que possamos viver para mais um dia de luta, de trabalho, de progresso, de edificação dos nossos espíritos. Assim, lembrando Jesus, quando reunido com seus apóstolos no Monte das Oliveiras, onde ele trouxe essa doce, simples prece, mas que através do tempo, e que hoje é verbalizada em todas as línguas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre. Perdoa-nos a quem quer tenhamos ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos de todo mal. Desde aí a prece, mestre,
essa singela palavras que tu ensinaste, para que pudéssemos entrar em sintonia com o nosso Pai, nosso Criador. Assim, em seu nome, Jesus, em nome dos trabalhadores nesta casa, espíritos tutelares, nossos amigos espirituais, mas acima de tudo, em nome de Deus, abençoe a nossa noite de hoje, que saiamos daqui enriquecidos de paz, de luz, mas acima de tudo, de muita gratidão. Via de Luz, a lição número 58, Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto venha esta hora. São palavras de Jesus registradas no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o Mestre provar o abandono dos leitos amados, a ingratidão dos beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na via pública, o suplício e a cruz, mas sabia que ali se encontrava o paraíso, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do Filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos o serviço divino do Mestre, a crise da cruz que se faz acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Hoje eu tenho uma comunicação que ela já vem sendo dada. É de uma importância muito grande, isso nós estamos recebendo já há algum tempo, esse pedido da questão do silêncio. Porque estamos vivendo uma situação crítica no planeta. E está havendo necessidade que as casas que fazem o trabalho junto à espiritualidade de ajuda, alguns espíritos que estão chegando e que já estão lá e precisando de ajuda. E a ajuda somos nós, que ainda estamos aqui encarnados, porque eles precisam dessa energia ainda para despertarem. Mas para isso precisa do silêncio para que o trabalho aconteça a contendo da melhor forma possível. Então a gente reitera, por favor, vamos manter o silêncio desde a hora de entrar no salão, porque é um momento único que nós temos na semana, são poucas horas, e a gente às vezes desperdiça esse momento, né? Um momento que a gente pode se gratificar com silêncio, deixar a mente vir aqui, aproveitar o ensejo da melodia e deixar ir de encontro à espiritualidade e viver essa singela energia que às vezes é tão difícil na nossa vida. Então está o pedido. Hoje temos a notícia de hoje a nossa irmã Olímpia Maria dos Santos, do Centro Espírita Joana d'Arc de Valença. Ela vem falar sobre o tema depressão, uma doença atual, antiga do planeta, né? Carrega esse planeta desde quando ele existe. Depressão. Os seus amigos espirituais com a gente ajuda nessa tarefa difícil.
né? Falar de uma doença que carrega esse planeta. Queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite. Agradecemos o convite fraterno aqui da casa. E nós pedimos a Jesus, o amigo maior, que Ele possa nos amparar, para que sejamos instrumento, trazendo mensagens que possam chegar ao coração. Nós estudamos no Centro Espírita Joana d'Arc, temos um núcleo de estudos de obras da Joana de Ângeles há mais de 15 anos. E ao pensarmos no assunto, trouxemos um capítulo do livro Vitória sobre Depressão. É de 2010, então é uma obra com 14 anos. É uma obra com 14 anos, mas nós vemos a atualidade dessa benfeitora da humanidade. Joana de Ângeles, ela nos surpreende, porque quando nós temos esse título, Vitória sobre a Depressão, e buscamos o sumário, nós nos questionamos diante dos temas que ela traz. Então, nós vamos lá ao sumário e nós encontramos sobre erotismo, sobre rancor, sobre arrogância, desafios da vida, sobre vida e morte, sobre influenciações. Ela analisa 30 temas que, segundo esse espírito iluminado, eles, se não cuidados no nosso dia a dia, eles acabam depois desencadeando a questão da depressão. Lembrando que quando nós falamos desse assunto, nós não estamos pensando no outro, nós estamos pensando principalmente em nós. Esses transtornos mentais, eles não dizem respeito, transtornos mentais muito graves, que, segundo a Joana de Ângeles, nunca estiveram assim um índice tão elevado, até pelo momento que nós passamos no nosso planeta, momento de transição, que é a hora da mudança. Esses transtornos, a eles estamos todos sujeitos, porque nós somos espíritos em evolução e trazemos na nossa bagagem uma série de arquivos, e esses arquivos, muitos deles ainda não equacionados, muitos deles que nos deixam caldos venenosos no nosso inconsciente. E esses caldos venenosos, eles vêm à tona, eles acabam nos trazendo consequências bem graves, com as quais, quanto mais informações nós tivermos, melhor nós também saberemos lidar com eles. Para nós fazermos as nossas reflexões, são 30 temas, nós escolhemos a questão do erotismo. É um dos itens discutidos pela veneranda Joana de Ângeles. E ela diz que na nossa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, é natural que o hedonismo predomine nas mentes e nos corações. Nós vivemos uma época em que o erotismo ele ganha uma naturalidade, uma vulgarização, gerando consequências que depois podem se desencadear consequências muito graves. O período em que nós estamos, que é essa época, por exemplo, de carnaval, o erotismo
ele está tão incutido, ele está tão imiscuído, ele se tornou coisa tão banal que as atitudes, os envolvimentos que ali são vivenciados, eles poderão desencadear problemas muito graves. E até mesmo nós que temos mais consciência, corremos o risco de achar que isso é natural. Que pessoas que colocam o seu corpo como se ele fosse uma coisa, submetendo a relacionamentos, sem conhecer quem é o outro, sem saber, sem nenhum compromisso, como se isso fosse natural. Muitas das questões, a Joana de Ângeles tem um texto, são vários os textos que ela tem nas suas obras tratando a questão da depressão. E numa dessas obras, ela vai dizer que a questão da sexualidade não resolvida, a sexualidade mal canalizada, a sexualidade ignorada, ela é uma das grandes responsáveis pela questão da depressão que tomam conta de muitas vidas. Pelos nossos próprios abusos que nós sabemos que a lei natural da vida é lei natural para todos nós. Tudo que nós temos, tudo o que nós possuímos no nosso corpo, no meio em que nós estamos, é para ser útil, é para exaltar a vida. E todo o abuso, ele gera danos, ele gera resultados. Então, muitos dos problemas, pensemos em alguém que venha com sérios limites na sexualidade, porque lá em vidas passadas ele abusou da sexualidade. Aí nessa sociedade tão erotizada, alguém poder lidar com os seus limites, alguém ter equilíbrio para compreender que aqueles limites, muitas vezes, eles foram pedidos do outro lado, a fim de equilibrar a consciência, é desafiador. Casais que muitas vezes vão ter problemas sérios nessa área, mas se não houver essa visão mais ampla, essa visão mais consciente da vida, de que nós estamos passando por desafios e que eles são temporários e que eles têm o objetivo, eles têm o propósito de fazer com que a nossa mente ela entre em sintonia com a consciência cósmica, do amor, da fraternidade, da luz. Isso se torna muito difícil quando alguém às vezes nos procura na casa espírita e nessas mentes, que são mentes pervertidas, nós falamos de respeito. A Joana de Ângeles, numa das páginas, ela fala que em muitos momentos vai ser necessário que a pessoa tenha uma certa abstinência, porque o abuso realizado, ele foi tamanho, o corpo está impregnado de energias densas, para que o espírito ele possa drenar aquelas experiências mais densas. Isso para nós é claro. Por quê? Porque nós somos espíritos em processo de aprendizado, nós somos espíritos com débitos, todos trazemos débitos, por isso estamos aqui no planeta imperfeito, mas num planeta que nos dá essa oportunidade belíssima de podermos aprender, de sairmos daqui bem melhores.
Por isso, a Joana de Ângeles diz que nessa cultura dedicada quase que exclusivamente ao erotismo, nós temos algumas cenas em novelas e filmes que apresentam uma sexualidade gratuita. E é em todas as idades, em todos os lugares, isso vai assim, ganhando um ser de todo mundo faz, todo mundo pensa assim, mas nós temos o conhecimento da doutrina espírita que nos esclarece. Aí Joana de Ângeles, ela continua, é um capítulo longo e nós selecionamos alguns trechos. Numa outra parte do texto ela diz: como efeito, o sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna, exaltado em toda parte e elemento de destaque em todas as situações. Como efeito, o sexo tornou-se o novo Deus da cultura moderna. Mas aí, nesse sexo desvairado, vem também aqueles encadeamentos, são abortos, é aquela gravidez indesejada. Aí da gravidez indesejada vem o aborto. Do aborto, as consequências, elas são consequências que às vezes se arrastam por vários períodos reencarnatórios. Porque a questão do aborto não é só para o espírito que teve ali a sua experiência cortada, é para as mulheres. Estudos, quando a mulher às vezes diz, né, que o corpo é dela. Nós estávamos escutando há cerca de 2 anos, quando tramitava no Congresso a aprovação do aborto. Então nós escutávamos uma deputada defender com tanta ênfase o aborto. Ela tinha argumentos, ela tinha princípios que quem não tivesse, ou quem não tem conhecimento espírita, que nós não somos corpo, que nós não somos essa experiência, iria aplaudir de pé pela segurança com que ela defendia. Entretanto, estudos mostram as consequências que a mulher carrega, psicologicamente falando, em relação ao aborto. Não são poucas, né? São mulheres que nós conhecemos, que são liberais, cabeça feita. Quantas delas, às vezes assim, em grupos de conversa, e elas dizem: eu nunca mais faria aborto. Se fosse hoje, eu não faria. Mas isso que é já um produto dessa visão. E nós, quando educamos os nossos filhos, educamos as nossas filhas, nós precisamos ter esse compromisso com a vida. Não é ensinar a usar camisinha, é educar o espírito para a responsabilidade que tem com o outro. É um compromisso. Não é fácil para nós, muitas vezes, onde o assunto ainda, com todas as questões que nós temos, ainda é tabu, mas essa consciência de que aquilo que é vulgar, aquilo que todo mundo faz,
não é obrigatoriamente lei do nosso Pai Criador. Não é um princípio da vida. Porque nós temos as leis de Deus, nós temos as leis do nosso Pai. São essas leis que nos trazem felicidade. Não à toa nós vivemos não por acaso, nós vivemos um momento tão tumultuado, espiritualmente falando. E nós não estamos neste momento tumultuado por acaso. Nós estamos aqui às voltas com as nossas consciências para nós não repetirmos o passado. Que nós vivemos um período de tantos transtornos. Vivemos transtornos de todos os tipos. Tem aqueles que nós sabemos o quanto tem crescido em consultórios médicos à busca da procura e nas casas de oração. Mas aquela pessoa que nos procura, se nós não falarmos que se não houver uma mudança de vida, não haverá a cura espiritual, nós não estaremos sendo honestos. Claro que nós vamos dosar, nós vamos administrar aquela informação. Nós temos que também transmitir ao outro aquilo que ele tem condições de ouvir. Mas é essa perversão de valores morais que causa aquilo que a Maria Ângela depois vai colocar como consciência de culpa. E a culpa, ela é uma severa cobradora. Dificilmente um de nós, neste nosso planeta, não vivencia num determinado grau, alguma questão de culpa, ações, alguma dificuldade, algum vazio, alguma dor, alguma angústia. Mas está tudo bem comigo, eu não tenho problema nenhum. Mas a pessoa tem uma angústia. De onde vem a angústia? A angústia é uma questão externa, porque as nossas questões elas são internas. Os nossos desafios são todos internos. Eles são internos. É com o nosso eu que nós precisamos conversar. Aí no outro trecho, a Joana diz: pessoas ditas famosas na arte, no cinema, na televisão, exibem sem pudor as suas chagas morais, narrando os abortos que praticaram, a autorização para a eutanásia em seres queridos que lhes obstaculizavam o gozo juvenil, a multiplicação de parceiros sexuais, os adultérios por vingança ou simplesmente por vulgaridade, os preços a que se entregam, as perversões que os caracterizam, vilipendiando os sentimentos daqueles que os veem ou leem, estarrecidos uns, com inveja outros, em lamentável comércio de degradação. É isso que nós vemos aqui, pessoas ditas famosas na arte, no cinema, na televisão, exibem sem pudor as suas chagas morais. E ao exibirem essas chagas morais, como eles são famosos, qual é a impressão que se tem? Imagina, ele que é famoso, ele que é conhecido. Então é porque isso todo mundo pode. Assumem
um grave compromisso. Que exibem sem pudor as suas chagas morais, narrando os abortos que praticaram. Quem já não tem princípios, quem não teve a oportunidade, a nossa educação ela anda muito à deriva. Que a base da mudança social é a educação. E a educação anda à deriva. Então, quem não tem essas bases, quem não tem uma estrutura mais sólida, quem é o referencial dele? Aquele que ele vai seguir. Às vezes nós vemos aí uns nomes, aí quantos seguidores. Nós somos seguidores de Jesus. Seguidor de A, seguidor de B, é lamentável. E aqueles seguidores, eles ficam impregnando mentes, às vezes inocentes, mentes que também não querem ter um trabalho, porque lidar com o nosso eu dá muito trabalho. E esses que ficam aí inoculando esses venenos, eles se tornam responsáveis. O primeiro capítulo do livro Memórias de um Suicida, de Camilo Castelo Branco, que é um livro que, assim, ele tem uma, vamos dizer assim, uma intensidade, uma beleza, é uma senhora obra. E muitos irmãos, quando às vezes começam a ler o livro, eles dizem, eu não gosto daquele livro, não é um livro, é um livro pesado, é um livro que a gente não pode indicar para todo mundo. Mas esse livro, Memórias de um Suicida, ele é um manancial, ou ele traz um manancial de conhecimento da doutrina espírita. E aquele primeiro capítulo, que é um capítulo que traz assim, a descrição do umbral, onde o Camilo Castelo Branco e os amigos dele estão, aquele primeiro capítulo, eu às vezes fico pensando, e é uma interpretação que, porque Camilo Castelo Branco, ele foi um escritor português, e ele escreveu muito, ele foi um escritor português, assim, intenso, de obra vasta. E uma das obras mais conhecidas de Camilo Castelo Branco, quando ele está encarnado, antes de ele se suicidar, com quase 70 anos, uma das obras mais conhecidas de Camilo Castelo Branco é Amor de Perdição, que alguns devem ter estudado no ensino médio, no segundo grau, é uma obra muito estudada. E nessa obra, Amor de Perdição, Camilo Castelo Branco apresenta as personagens Simão e Teresa, que se suicidam, os dois, o Simão se suicida por amor e a Teresa, ela fica tão assim chocada, ela vai definhando, porque ela precisou se separar do Simão, que ela morre, vamos dizer, naquela época anunciou solteiro, mas se fosse hoje seria a destruição. E ele, na obra Amor de Perdição, ele coloca Simão e Teresa como candidatos que se realizariam no céu. Simão tinha saído da vida pela porta do suicídio. Teresa tinha saído da vida pela porta da depressão. Mas os dois do outro lado se encontrariam e realizariam seu amor. Seriam felizes para sempre. E a gente pergunta, isso é verdade? Os dois foram felizes para sempre do outro lado? Um tendo saído pelo suicídio, pela revolta, por não ter aceitado a não concretização do amor para Teresa. E aí ele coloca, quem leu ou conhece
com amor de perdição. Aí ele coloca cartas entre a Teresa e o Simão, falando: meu amor, nós vamos nos encontrar no céu, nós vamos ser felizes. Ao escrever uma obra dessas, e foi uma obra muito lida, muito conhecida, Camilo Castelo Branco se tornou responsável por todas as ideias que gerou. Porque nós somos responsáveis por tudo aquilo que nós semeamos. Por aquilo que nós semeamos de coisas boas e por aquilo que nós semeamos de coisas ruins, pelas ideias que geramos. E aí eu fico pensando se esse primeiro capítulo de Memórias de um Suicida não é para sanar o compromisso de Camilo Castelo Branco para dizer que o suicídio não gera uma felicidade do céu. Imagina, para a mente indefesa, para a mente ignorante, eu não, olha, se suicidou, descansou. Mas aí, ao escrever, porque ali ele não traz nenhuma ideia romantizada. Ele não traz, não fica ali, vamos dizer, trazendo ideias falsas. E a Joana de Ângeles, quando diz assim, pessoas ditas famosas, sem pudor, que muitas das vezes instigam, ainda que indiretamente, o amor e outras ideias, elas se tornam responsáveis por isso. Porque você ninguém tem. Nós não temos. Nós, dentro das leis que nós assumimos com a vida, todos somos responsáveis uns pelos outros. Eu sou responsável por alguém que está pertinho de mim, e aquele que está ali pertinho de mim, que às vezes me dá uma palavra, e aquela palavra me preenche de esperança, aquela palavra, ela naquele dia é um sol que faz com que eu me levante, às vezes eu estava desanimada. Então, é um alerta para nós não darmos ibope a essas mentes, para eles não adentrarem os nossos lares pela música, pelos filmes, pelas novelas, porque não tem como dizer que essas novelas. Nós lembramos de uma palestra que nós assistimos da Sueli Caldas Schubert, e ela tem vários estudos ligados à questão dos transtornos mentais, e aí são os transtornos mentais à luz da doutrina espírita, e uma das obras dela, inclusive, se chama Transtornos Mentais. E a Sueli, numa palestra, ela falando que não tem como nós pensarmos, nós conhecemos as leis de causa e efeito. Não tem como nós imaginarmos que algumas músicas, que alguns filmes, que eles vão nos trazer coisas boas. O que nós estamos aí evocando quando nós acessamos? E aí a Joana coloca eutanásia, todas essas ideias que são exibidas sem nenhuma responsabilidade moral. E ela diz aqui, vilipendiando os sentimentos daqueles que os veem polêmicos. É um vilipêndio, é um desrespeito com os sentimentos. Aí aquele que já não está muito bem,
aquele que já está se sentindo ali meio isolado, meio tristonho. Aí ele vê essas notícias e a pessoa pensa, se ele tem essa fome, ele não está bem? Quem dirá eu? E aí a pessoa afunda de vez. Vilipendiando os sentimentos daqueles que os venham ler, estarrecidos uns, com inveja outros, em lamentável comércio de degradação. Essa degradação que vai disseminando aquilo que a Joana de Ângeles vai dizer, que vai desencadear na depressão. Porque a depressão, ela não chega assim de graça. Estava tão bem, de repente, a gente pergunta, estava bem mesmo? Então, assim, não estava tão bem, estava dando tudo tão certo na minha vida, mas que dá certo. Então, assim, para a gente perguntar, nós sabemos que são vários, né? São várias as causas, cada um tem um motivo, tem aquelas que são passageiras, que é de uma determinada fase, de uma determinada situação, vencida aquela fase, a pessoa se recupera no teu momento inesperado. Mas a grande maioria, ela é resultante das escolhas que nós temos feito ao longo das nossas encarnações. No outro trecho, a Joana de Ângeles diz: jovens, masculinos e femininos, exibem-se no circo dos prazeres, na condição de escravos burlescos, em revistas de sexo explícito ou em filmes de baixa qualidade, tornando-se ídolos da pornografia e da sensualidade doentia. Em Valença, o índice assim, do alcoolismo, tabagismo, drogadição, eles são muito altos. Os nossos jovens, eles estão buscando, assim, são fugas de uma forma muito preocupante. Eles são um retrato, não são os nossos jovens. Porque quando nós dizemos, os jovens não querem nada, os jovens fazem isso, mas, e a gente pergunta, dentro dos nossos pais, o que nós temos oferecido aos nossos jovens, às nossas crianças? Qual é a educação? Quais são os valores que nós passamos para eles? Quais são os valores? Nós escutávamos agora recentemente uma mãe falando que ela tem 2 filhos. E na questão da sexualidade, eu falando com meu filho, que ele tem que olhar as meninas e as jovens como irmãs, como se fosse irmão. O respeito que ele deve à irmã é o mesmo respeito que ele deve aos jovens. Porque é um tal de ficar. Aí as consequências, a Teresa de Brito, ela tem um livro que é um primor, é Vereda Familiar. Para, às vezes, assim, o Evangelho no Lar, se nós queremos uma obra para complementar, Vereda Familiar, da Teresa de Brito, ela fala que muitos processos obsessivos, eles começam desses relacionamentos. São relacionamentos, a pessoa se envolve com alguém, não sabe bem quem é,
de onde vem, para onde vai, conheceu, ficou. E aí ela não sabe o que ela pode acarretar para a sua vida. Não sabe nem aquela pessoa, quais são as ligações que ela tem, o que ela trouxe. Num outro trecho, a Joana diz: e porque vivem sempre entediados e sem estímulos novos, o alcoolismo, o tabagismo, a drogadição constituem um novo passo no rumo da violência, da depressão, do autocídio. Vamos dizer assim, um efeito dominó. Uma atitude que vai gerando outra. Às vezes é um descompromisso. Aí qual é o convite que Joana Guimarães nos faz? Para nós termos responsabilidade em relação às nossas escolhas. Porque se nós temos responsabilidade em relação às nossas escolhas, nós vamos limpando o nosso passado. Nós vamos melhorando. E se nós vamos melhorando as águas do nosso presente, as águas do nosso presente também gradativamente vão limpando o nosso passado. Porque a questão da depressão, ela está vinculada ao passado. Sempre ao passado. São lá portas por onde nós adentramos. E a Joana Guimarães, continuando, ela diz: as dolorosas lições do passado de religiosos que não se souberam comportar, desrespeitando os votos formulados, que desmoralizaram as propostas doutrinárias das crenças que abraçavam o disfarce, a hipocrisia, ocultando as condutas reprocháveis, geraram tal animosidade às formulações espiritualistas, com as exceções compreensíveis, que os jovens não suportam sequer referências aos valores do espírito imortal. Nós somos espíritos em experiência na carne. Só há um caminho de nós nos realizarmos, expandirmos a nossa essência espiritual e divina. Não é religião. Religião salva alguém? Se religião salvasse, nós levantaríamos uma bandeirinha, colocaríamos crachá, bota. Não. Mas é a expansão da nossa consciência em relação ao opostos, em relação à beleza, em relação a essa consciência, essa conexão, essa ligação é que vai fazendo com que nós nos tornemos mais leves, mais livres, mais libertos. Essa receita é para tudo, porque é a lei da vida. Nós estamos imersos nas leis da vida. É lei da vida. Para os nossos jovens, ela fala aqui, porque é difícil falar aos nossos jovens sobre religião. Mas o principal meio de divulgar a religião é pelo exemplo. Na nossa casa de oração, no Centro Espírita Joana d'Arc, e em outros templos também, nós temos aqueles pais que eles vão, levam os filhos, ficam no grupo dos pais enquanto os filhos estão assistindo a evangelização.
Então, todos os sábados à tarde, no horário da evangelização, eles vão. Esses pais estão ensinando uma coisa aos filhos. A religião, ela é tão importante que eu, no horário da tarde, poderia estar em outro lugar, mas eu escolhi ficar aqui com o meu filho. Ele está aprendendo. Quando os pais, olha, filho, você vai para a evangelização, papai vai com você, mamãe vai com você, eles aprendem. Mas se na hora da evangelização, o pai e a mãe deixam aquela hora para fazer as compras, deixam na porta do centro, vai, filho, está sendo ensinado aos filhos que não é tão importante assim, porque senão eles ficariam. As crianças, elas têm uma capacidade de absorver. Na nossa casa tem um culto do Evangelho no lar. E o culto do Evangelho no lar, ele é preparado. Ele é aquele momento único que é especial. O culto do Evangelho no lar, ele é um momento especial. Porque Jesus, por meio dos seus trabalhadores, vai visitar o nosso lar. E se o culto do Evangelho é feito de doação, com sinceridade, aquele problema com um filho, com uma filha, com um ente querido, ele vai sendo diluído aos pouquinhos. Nada é um passe de mágica. A vida não é a necessidade de Deus. Como nós precisamos de mais culto do Evangelho no lar? Porque aí nós vamos iluminando o nosso lar. Nós vamos nos preparando, porque quando nós falamos da questão da depressão, quem precisa se prevenir somos principalmente quem? Nós estamos todos no mesmo pacote. É uma tarefa, um trabalho diário conosco. E se nós estamos bem, nós também passamos coisas boas para o outro. Nós também, como é bom, né? Aquela pessoa que está sempre de mau humor, cruz credo, né? Como é que você está? Parece que está sem prazer. Ela está totalizando. Mas aquela pessoa que tem um sorriso, está bem, ela está levando a alegria. Ela é um raiozinho de esperança. A orientação de Joana de Ângeles para nós irmos também nos fortalecendo. Leituras edificantes. A leitura é, segundo o irmão X, Humberto de Campos, é uma das ferramentas que mais nos conectam com a espiritualidade maior. A leitura edificante, ela é fundamental. Leitura edificante, conversas edificantes, uma boa conversa, aquela conversa leve, agradável, ouvir o outro, o estudo. Quando nós escolhemos estar aqui, são escolhas. Quando nós deixamos as nossas atividades, lá no Canadá, nós vimos aquele companheiro que saiu correndo do trabalho e ele vai para a casa espírita, ele quer ouvir a palestra, ele vai em busca do parque. É o alimento espiritual, são escolhas. Todos nós precisamos de Jesus.
Jesus é o nosso mestre por excelência, é o nosso amigo incomparável. Mas Jesus nos ama de forma incondicional. Mas nós também precisamos começar a amar um pouquinho que seja Jesus, para sermos instrumentos mais vivos, para nos prepararmos em futuro próximo a sermos flores de esperança, flores perfumadas onde quer que nós estejamos. Agradecemos mais uma vez a atenção, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça a todos e que nós não nos cansemos de cultivar o nosso íntimo, porque nós somos centelhas divinas. Muito obrigado pelo seu trabalho, sim. E ela falou uma coisa crucial aqui. Os pais que acompanham os filhos, a chance dessas crianças dar errado é zero. Totalmente zero. Estamos encerrando nossa primeira parte do nosso trabalho com o segundo pé de caridade. Senhor, fazei de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódio, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que levemos a união. Onde houver discórdia, que levemos a união. Onde houver dúvida, que levemos a fé. Onde houver erro, que levemos a verdade. Onde houver desespero, que levemos a esperança. Onde houver tristeza, levemos a alegria. E onde houver trevas, que levemos a luz. Ó Divino Mestre, que procuremos mais consolar que ser consolado, compreender e ser compreendido, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Eis aí a nossa prece, Jesus, que depositamos aos seus pés, e que seja revertida a todos os irmãos, quer encarnados, quer desencarnados, aqueles que se encontram nos regidores, dos hospitais, dos asilos, dos manicômios, embaixo das marquises pelas cidades da fora. Assim, vamos dar início ao nosso trabalho calendário, pedindo o seu amparo, a sua bênção e a sua luz. Que assim seja. É chegado o momento de receber da falange de Ana, mandada por Arthur, vem trazer o passo espiritual, a purificação das almas tão soberana, e trazer o lenitivo e o remédio da espiritualidade.
terça-feira, no caso do Pai José Campinho. E só quero agradecer por essa oportunidade. Estamos aqui reunidos. Em um único propósito. A nossa reforma íntima. Que possamos realmente fazer esse trabalho aparar as arestas da nossa iniquidade, trazer o nosso cadinho de gratidão por tudo que nos é ofertado, seja aqui nesses momentos que passamos, ou seja a nossa luta diária. Tudo são oportunidades para o burilamento e crescimento. Fomos criados para sermos felizes. E é isso que precisamos buscar. Sermos felizes. Porque com certeza o resto virá por acréscimo. Para que a nossa gratidão da palestrante, oradora, enfim, o adjetivo que queira, pelo trabalho exposto, vivendo momentos difíceis, mas tudo está sob controle. Porque esse planeta está sob a égide de Jesus. Enquanto houver uma ovelha desgarrada, são palavras de Jesus. Ficarei com vocês eternamente. E só temos a agradecer por mais essa noite. E levamos esse cadinho para os nossos lares. Distribuamos a todos os nossos familiares. Projeto Caminhar. Nos ajude a ajudar. Há 70 anos atrás, aproximadamente, o Centro Espírita Pai José Cambinda iniciava as suas atividades espirituais e trazia junto a saúde, através da maternidade da mãe pobre, que ainda está na lembrança de todos nós. Pouco tempo depois, a Casa de Cambinda lança o ramo de alimentação, distribuindo cesta básica a famílias carentes, atividade que perdura até hoje. E agora, no segmento educação, estamos com o projeto Caminhar, destinado a reforçar o estudo dos jovens para que eles tenham oportunidade de cursar os institutos Senai, Sesc e dali seguir uma carreira
para a oportunidade no mercado de trabalho. Essa atividade é importantíssima nesse momento, porque estamos tentando quebrar um elo da dependência para o elo da produtividade. E como sempre, contamos com a ajuda de todos vocês que sempre nos ajudaram. Nada é possível só. Juntos somos mais. Projeto Caminhar, a realidade do amanhã.